Fala galera, equipe Bora Lá na área, trazendo para você mais conteúdo. Vem com a gente saber o que é que vai rolar hoje. Simbora? E galerinha, antes de qualquer coisa, a gente quer pedir sua ajuda, tá? Dá uma curtida aí no conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações sempre. Vem junto com a gente, vem ser o nosso Camisa 10. Bora lá? E hoje, sem mais delongas, vamos falar dele. Um dos maiores campeões da Champions League, o Pep Guardiola. O cara tá com toda a moral do mundo no momento atual que vive, não só pelo momento atual, mas também pela sua história dentro da Champions League. Pep Guardiola é assim considerado um dos maiores técnicos de todos os tempos no mundo, até cogitado por seleção brasileira, entre outros times que o desejam ter, não só nesse momento, muito antes e posteriormente também. A gente sabe que ele é um gênio da criação das quatro linhas ali. É o cara que fez esse. Eu acho que ele é um dos protagonistas do último título do Manchester City na Liga dos Campeões aí no último sábado. Para quem viu, quem não viu também, o Bora Lá tá lá, o Bora Lá passou aí, deu os parabéns ao Manchester City, mas vale mais uma vez ressaltar, parabéns Manchester City por essa primeira conquista aí, junto com o Guardiola, com mais um título, né? O terceiro dele, Biro, na Champions. Correto. Terceiro título de Champions. Para um treinador, isso é muita coisa, galerinha. E já vamos começar com ele. Sheik, o que é que você tem aí para falar do Pep Guardiola, esse monstro aí, o técnico das quatro linhas, atualmente o melhor técnico do mundo? Quem não é fã do Pep Guardiola no futebol, né, cara? Impressionante esse cara. Eu estava pensando nele hoje à tarde, né, para fazer o conteúdo à noite. Eu estava pensando, o Pep Guardiola devia ser matéria de faculdade, cara. Faz faculdade? Faço de quê? De Pep Guardiola. Devia ser 4 anos para estudar o Pep Guardiola. O que esse cara faz no futebol é absurdo, é inexplicável. Por onde passou, só trabalhos brilhantes. No Barcelona não vou nem falar, né? Eu acho que foi o auge da carreira dele ali no Barcelona. E é um cara que parece que ele treina além das quatro linhas, né? Ele treina jogador por jogador, ele monta peça por peça e junta aquelas peças e as equipes dele jogam de uma forma que encanta todo mundo, rivais, todo mundo, o mundo. É o técnico que todo técnico se espelha, e todo técnico tem como o maior técnico, talvez que o futebol mundial já viu. A coroação, né, no último sábado dessa Champions, talvez o jogo, para mim foi um jogo muito feio para um final de Champions. Uma das finais mais feias, falando de futebol jogado. Mas a campanha do City, merecidíssimo que o Guardiola fez, eliminou nada mais nada menos que o Real Madrid. Quem elimina o Real Madrid tem que ser automaticamente campeão da Champions. E o Guardiola, para mim, cara, é inexplicável. É, sem dúvida, o maior treinador da história do futebol. E só tem 52 anos, hein? 52 anos, um cara novo, 34 taças. 52 anos, é muito novo, tem muito chão ainda pela frente. E um dia, quem sabe, ele não pinta em terras brasileiras, né? Quem sabe ele não... Sei lá, vai que ele tem vontade de treinar uma equipe brasileira, né, Guardiola? Não sei, né? E Para a seleção brasileira, né? Não, eu acho que ele não se apetinaria tanto, não. Seria o menor time que ele treinaria na carreira dele seria a seleção atual. Acho que ele não faria isso, não. O Guardiola é muito gigante para pegar esse timinho aí. Também acho, É isso. Gigantesco. Guardiola... Mas ele tem o poder de conseguir arrumar ali peças, né? Pode ser que fosse sim um bom técnico, apesar que há indícios aí de que quem pode estar chegando aí é o JJ, né, na seleção. A probabilidade é grande. Campeão da Copa da Turquia. Salve, JJ. Saudade. Ô, Biro, Sheik, você já terminou aí, apesar que se for falar do Guardiola, a gente passa a noite inteira, né? A gente sabe, né? O que o cara... Vou passar a bola agora pro corintiano aí, que tá sofrendo nos últimos dias. Passar a bola para ele aí, para ele falar do Pep Guardiola, né? Ô, Biro, fala aí para nós aí sobre esse monstro aí, um treinador chamado Josep Guardiola, mais conhecido como Pep Guardiola. Fala para nós aí, Birão. Bora lá, galera, bora lá, esporte. Vamos que vamos. Vamos falar do Pep Guardiola. Tem muita coisa aqui para ser falado desse treinador. Primeiramente, quero dar os parabéns para ele. Parabéns, Guardiola, campeão da Champions League. Seu terceiro título. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ele.
todo mundo sabe que é um grande técnico. Não estou aqui para dizer que nem um amigo meu que falou que o técnico do Palmeiras era melhor que ele. Jamais falaria isso. Não está nem aqui para se defender hoje, hein? Meu Deus do céu. Não queria Mas ver ele ele vai, falando. ele vai ver. Eu queria ver ele falando hoje isso. Mas eu queria falar umas coisinhas aqui e vai ter uns Enzos que vai ter um pouquinho de raiva de mim. Porque eu não acho o Pep Guardiola um gênio. Eu não acho. Eu acho ele muito bom. Ele é um muito bom treinador. Mas por que eu não acho ele um gênio do futebol? Umas coisinhas que eu separei aqui, ó. Guardiola. Para mim, você é um playboyzinho. Um playboyzinho do futebol, dos treinadores. Por que, meu filho? Meu filho aqui está perguntando. Porque o Pep Guardiola simplesmente ele começou aonde? No Barcelona. Ele não começou de baixo, pegando times medíocres até chegar onde está. Já começou no Barcelona. Quando ele começa no Barcelona, ele se desfaz de uma das maiores peças que o Barcelona tinha naquele tempo. Ronaldinho Gaúcho e Yaya Touré, que naquele tempo eram os dois melhores jogadores do Barcelona. Yaya Touré era um dos melhores meio-campistas do futebol europeu. Mas vamos nessa. Guardiola contratou, desde quando chegou no Manchester City, ele contratou 47 jogadores. Guardiola contratou 47 jogadores, dá para fazer 4 times. E tem mais. Pep Guardiola, ele foi contratado para ganhar a Champions League. E ele conseguiu ganhar depois de 7 temporadas. Tendo o Manchester City, o time que lhe ofereceu tudo que ele podia. Dinheiro. Nesses 47 jogadores, ele gastou sabe quanto? Vou falar para vocês. Ele gastou 1 bilhão de euros. Não é de reais, não. De euros em contratações. Eu vi o Carlos Ancelotti em 2003, em 2007, sendo campeão pelo Milan, em uma época que o nível de futebol era altíssimo. Eu vi o Mourinho sendo campeão em 2004 com o time do Porto. E em 2010, ele foi campeão pela Inter de Milão. Ele foi campeão em 2010, passando pelo Barcelona do Pep Guardiola, onde conseguiu ganhar o primeiro jogo de 3-1. Quem não lembra aquele gol de Ramírez, de cobertura? Acho que todo mundo lembra. A Inter de Milão tinha como principal jogador o Sneijder e Milito, centroavante Milito, onde o Pep Guardiola tinha Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Daniel Alves, Puyol e etc. Vamos lá, que ainda tem mais. O Carlos Ancelotti chegou em 2014 no Real Madrid e no seu primeiro ano ele só fez uma contratação, Bale. E ele conquistou a tão sonhada La Décima para o Real Madrid, coisa que o Real Madrid não conseguia há 13, 14 anos. E ele conseguiu na sua primeira temporada. Vamos lá, que tem mais. Em 2022, o Carlos Ancelotti volta para o Real Madrid e na sua primeira passagem, depois que voltou, na sua primeira temporada, ele fez o Vinícius Júnior comer bola, fez o Benzema ser melhor jogador do mundo e conquistou uma outra Champions para o Real Madrid. Eu vi o Thomas Tuchel sair do PSG em menos de 6 meses, conquistar uma Champions League em cima do próprio Manchester City, do Pep Guardiola. Em 6 meses. Eu vi o Carlos Ancelotti eliminar o Bayern de Munique do Pep Guardiola lá em Munique, metendo 4-0 pela camisa do Real Madrid. E no agregado ficou 5-0. Vamos lá que tem mais.
Ele hoje ele veio preparado, hein? Com o Bayern de Munique, o Pep Guardiola teria que fazer pequenos jogadores se transformar grandes. Sabe por quê? Porque o Bayern de Munique, ele não paga mais de 100 milhões de euros em jogador nenhum. Então, o Pep Guardiola ele teria que transformar pequenos jogadores em grandes para conquistar a Champions League. E não conquistou. Ele foi para lá apenas para conquistar o alemão. É tipo o Cristiano Ronaldo ir para a Juventus. Para conquistar o italiano, a Juventus já conseguia 10 anos seguidos. Então, se for para falar que foi uma grande passagem lá, não. Porque só conquistou o que ele já conquistava e conquista até hoje. Vamos lá. No City, o Guardiola chegou, gastou em contratação R$1 bilhão, como eu já falei. Vai comprar jogadores. O Pep Guardiola é uma façanha que só ele consegue. É umas regalias. O Grealish, né? O nome do jogador lá do City. Grealish. Ele comprou esse jogador por 120 milhões. E vai comprar agora um menino lá para fazer sombra a esse garoto por 150 milhões. Qual técnico tem essa mordomia? Comprar um jogador de 150 milhões de euros para fazer sombra para o Grealish. E vai comprar um outro zagueiro por mais de 100 milhões de euros. Vamos lá. O Klopp falou há um tempo atrás. Eu não sei como o Manchester City e o PSG contratam 7 jogadores por temporada. O Klopp, tem que comprar um jogador a cada temporada e há 3 anos fazer um time competitivo com esses jogadores por temporada. O Klopp perdeu o Sané e teve que se contentar fazendo uma contratação por David Nunes. O Klopp ele não pode contratar o Mbappé, o Haaland, não pode contratar o Vinícius Júnior, o Benzema. Não, ele tem que contratar jogadores pequenos e transformar grandes. Vamos lá. Gente, para mim, é o que eu estou falando. Você é apenas um playboyzinho em um time grande. É a mesma coisa se a gente pegar um técnico daqui do Brasil. Vamos colocar o Diniz e colocar no Manchester City e dar tempo a ele 5, 6 anos e dar um caminhão de dinheiro para ele fazer contratações, eu acho que vai ter até mais resultado do que 7 anos do Guardiola para conquistar uma Champions. E tem mais, hein? É 7 jogadores, 7 contratações por temporada que o Guardiola faz. O custo-benefício está batendo para vocês? Está batendo? Então, para mim, o Pep Guardiola é superestimado. Superestimado aí, a última palavra do Bilhão corintiano. Primeiro eu quero saber se ele tá bêbado. Ele fez essas palavras dele bêbado, porque não é possível que ele falou e foi verdade, não. Tá bêbado, né? Pep Guardiola, treinador comum. Superestimado. Não, a palavra principal dele no final foi superestimado. 34 títulos, as pessoas colocam difícil demais sem ele ter toda essa... Desses 34 títulos, desses 34 títulos, Rick, a maioria é campeonato nacional. Pelo Barcelona, no melhor nível que o Barcelona conseguiu, ele estava lá, beleza. Ele tem muito dedo ali na Barcelona. Só que você sabe uma coisa que ele também fez lá no Barcelona naquele tempo? Ele se desfez do Ronaldinho Gaúcho para não ter nenhum atrito, porque o Ronaldinho Gaúcho já era campeão, já não sei o quê, já era aquele jogador que diz assim, eu mando aqui. Ele se desfez de Ronaldinho Gaúcho, como também se desfez do Yaya Touré, que estava naquele tempo lá no Barcelona. Aí de lá ele foi para o Manchester City, o Yaya Touré, e estava comendo a bola. Foi uma das melhores 6 temporadas incríveis do Yaya Touré lá no Manchester City, se tornou ídolo. Quando ele chegar lá, fazer a mesma coisa que ele fez com Yaya Touré e Ronaldinho Gaúcho, se desfez das melhores peças para não ter nenhum atrito e dizer aqui, eu mando. E com isso, ele só pode fazer com que a diretoria dá 5, 6, 7 anos de respaldo para ele.
ele teria isso tudo em um time normal aqui no Brasil, onde pesa muito ficar 3 jogos sem ganhar, sem dinheiro. O Mourinho, uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora. O Mourinho, velho, além de conquistar esses títulos com o Porto, com a Inter de Milão, também conquistou com o Real Madrid. Para mim, o maior nível que o Mourinho chegou a fazer, eu acho que o Pepe não conseguiria. Que é fazer o time da Roma ser campeão. O time da Roma fazia uns 30 anos que não ganhava nada. É a mesma coisa chegar aí pro Tottenham. Ele seria campeão no Tottenham? E o Tottenham é campeão de alguma coisa? Então, se ele fosse bom, ele... Para mim, um dos melhores técnicos é conseguir fazer com pouco, muito. Não com muito, ele já tem muito. E não conseguir levar o topo o mais rápido possível. 7 anos para conseguir uma Champions League. Esses casos aí é casual, cara. O negócio do título do Mourinho. É igual o Flamengo campeão brasileiro com o Andrade. É umas coisas que acontecem, são zebras no futebol. Ele é técnico de time grande. Eu acho o Pep Guardiola muito bom técnico. Ele é muito bom técnico. Tá num das prateleiras. Mas gênio, não. Ele não inventou o futebol. Para você ver uma coisa. O time do Barcelona que ele treinou, é o espelho do Manchester City de hoje? Não. O Barcelona era tic-tac, tic-tac, tic-tac. O Manchester City sempre teve esse futebol envolvente, sempre teve esse futebol ofensivo. A única coisa que ele fez foi comprar 47 jogadores com 1 bilhão de euros. Mas se o técnico é ruim, você pode comprar 5 bilhões, não vai. Olha o Renato Gaúcho aí, quando comandou o Flamengo, falava de Jesus. Com 200 milhões é fácil. O Flamengo, tá bom, vem cá com 200 milhões. Não foi. Treinador... Mas uma coisa é o seguinte, aqui no futebol brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras estão um nível, sim, acima dos outros. Mas você não vê tanta diferença. Principalmente para o futebol sul-americano. O River Plate sempre teve um time bom. O Boca Juniors sempre chega. Sim. Vamos supor, lá no futebol, a Premier League, a gente fala, nossa, Premier League, pá, um dos melhores. Mas a Premier League hoje, velho, tem o Manchester City que é nota 10 e o próximo para baixo é nota 7. Não é nota 8, não é nota 9, 9,5. O próximo abaixo do Manchester City é nota 7. Se o Manchester City disputar 10 Premier League, é obrigação ganhar as 10 Premier League. Pô, mas esse ano foi pau a pau com o Arsenal, né, velho? O Arsenal só ali no final do campeonato que o City passou, velho. Então, aí você olha o elenco um do outro. É muita diferença, muita diferença. Superestimado, viu? É a palavra que eu tô falando. A palavra da noite é superestimar o Pepe Guardiola, né? Mas aí, eu não sei se vocês concordam, né? Mas tá aí, beleza, ganhou com um pouco de dificuldade no último sábado o título da Champions. Ganhou, foi um pouco difícil, não foi fácil, não. Mas ainda assim ganhou. Tá aí, vocês ouviram a opinião dos nossos comentaristas a respeito desse cara aí, que é magnificamente um técnico fora do comum. Genial. Joga fora das 4 linhas, sim. Essa é a minha opinião, né? Claro, a deles é a deles. Mas é isso aí. A gente quer saber também o que é que você acha do Guardiola. É um bom técnico, é um excelente? Comenta aqui junto com a gente. Vem ser o nosso Camisa 10. E não esquece, tá? Curte o conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações sempre. Simbora, galera. Bora lá. Os Enzo vão comer Os Enzo vão botar só besteira. Só falou besteira do Guardiola.